Olá, meus amigos e minhas amigas, meu nome é Breno Dores, eu sou tabelião e professor de Direito Empresarial da Unifev de Votuporanga e esse é o seu canal do Tabelião. Hoje nós falaremos da aula de número 2 do nosso curso de Direito Falimentar e Recuperacional dos pressupostos para a decretação da falência do devedor empresário. Para isso, convido vocês a assistirem a aula de número 1, a fim de que vocês entendam em toda a sua completude o que vai ser dito aqui e agora. Corra lá e assista a mais essa aula do nosso canal. Não vá perder, hein? Na aula passada, nós trouxemos para vocês os conceitos pilares do direito falimentar e recuperacional. Dissemos quem é que pode se submeter aos mandamentos desse diploma legal, a Lei 11.101 de 2005. Dissemos qual é o juízo competente, que é sempre um juízo estadual do principal estabelecimento do devedor empresário, o local em que mais se fecham os negócios. Trouxemos, portanto, os pilares, separamos o joio do trigo, o empresário que pode se submeter, o empresário que não pode se submeter, se sociedade simples pode, se sociedade simples não pode, isso já ficou para trás. Hoje quero trazer para vocês alguns conceitos novos relacionados à ação de falência. O que é, enfim, qual é o conceito de ação de falência? Bom, devemos entender inicialmente que se um empresário atua com regularidade no campo econômico, eventualmente ele pode sofrer alguma ação de execução, algumas ações de execuções individuais. E se existe patrimônio suficiente para que esse empresário salde essa dívida, não há que se falar em ação de falência, mas em uma ação de execução normal e comum e corriqueira em nossos pretórios brasileiros. Contudo, quando o estado de insolvência, a incapacidade de pagamento dos credores se torna exasperada e muito profunda, é possível que haja uma possibilidade, aí um viés de que alguns credores tenham mais acesso ao pouco patrimônio que existe em mãos do devedor empresário. Em razão desta insolvência, em razão da possibilidade de existirem credores que sejam mais apressados, que sejam mais ágeis ou com melhor amparato jurídico, o legislador brasileiro cria a figura da falência, que é uma ação. E nós podemos conceituá-la como sendo a execução concursal do devedor empresário. Por que execução concursal? Porque vários credores se juntam em um único processo para que eles possam obter os créditos aos quais eles têm direito, de acordo com um escalonamento dito pela lei, traçado pela lei, a fim de que haja o que nós chamamos de par condicio creditorum, condição de paridade no processo. Então vamos retornar um passo atrás e frisarmos o que eu acabei de dizer. Então, se é uma execução individual, o credor vai lá e executa o devedor empresário no caso, e ele obtém o crédito ao qual ele tem direito. Agora, quando existem mais dívidas do que patrimônio, nós temos uma situação em que alguns credores podem ficar sem receber nada. Em face disso, entra a figura do legislador criando a lei de falência. Estabelece que em estado falimentar devem ser observadas as ordens estipuladas pelo artigo 83 e 84 da lei de falência, para que haja a famosa par condicio creditorum, condição de paridade no processo. Quem recebe em primeiro lugar? Os credores trabalhistas, limitados a 150 salários mínimos, e aqueles credores trabalhistas de acidentes de trabalho. Esse de acidente de trabalho não tem limite máximo, não tem um teto para pagamento. Então, esses caras recebem num primeiro momento, é óbvio que por uma questão alimentar, por uma questão de subsistência desses trabalhadores.
É possível, e eu disse isso na aula passada, que haja um aparato jurídico de um banco, por exemplo, que corra lá e se apresse por promover a execução e se adiante no recebimento do pouco patrimônio que existe em mãos do devedor empresário e os credores trabalhistas fiquem sem receber nada. Então, a existência da ação de falência, tal qual nós estamos estudando hoje, é por um critério de igualdade material, isso eu também já disse. Mas guardem bem este princípio, o princípio da par condicio creditorum, condição de paridade no crédito. Paridade essa material, não é a formal não. Dar a cada um o que é seu na exata medida em que as forças se desigualam. Dar aos iguais com igualdade e aos desiguais com desigualdade na exata medida de sua desigualdade. A ação de falência se divide em 3 partes fundamentais. A primeira delas é chamada fase pré-falimentar. A segunda delas é a fase falimentar. E a última, fase pós-falimentar. A fase pré-falimentar se destina a responder uma pergunta muito simples. Vai falir? Ou melhor, o devedor vai falir? Na fase pré-falimentar, vão ser avaliados os pressupostos para a decretação da falência. Então, nós temos como a palavra pressuposto como algo em que é a base, o substrato, um objetivo a ser alcançado, desde que estejam previstos os pressupostos legais para a decretação da falência. Ela começa com uma petição inicial e ela termina com o que se chama de sentença de decretação da falência. Uma sentença que decreta a falência ainda no meio da ação falimentar. Então ela tem uma conotação mais de decisão interlocutória do que propriamente de uma sentença, como nós conhecemos na literalidade deste instituto processual. Então ela começa com a petição inicial e o trabalho do advogado falimentar é de comprovar que existe ali, anotem aí, um devedor empresário, haja uma insolvência jurídica para que haja também a sentença que decreta a falência. São esses os pressupostos que, se presentes, respondem à pergunta que eu acabei de formular. Vai falir? Se estiverem presentes esses pressupostos, vai falir. Então, com a sentença que decreta a falência, é a partir da sentença que decreta a falência, é que surge a figura do falido. Antes, na fase pré-falimentar, nós temos apenas e tão somente uma possibilidade da decretação da falência desse devedor empresário. É somente com a sentença que decreta a falência é que surgem restrições à liberdade do devedor empresário. Ele não pode realizar mais empresa. Isso com a sentença que decreta a falência. Ele não tem mais tanta liberdade quanto às suas correspondências. É restrita o seu sigilo de correspondência, mas isso somente com a sentença que decreta a falência. Então, eu ressalto muito bem isso nesse momento. Então, na fase pré-falimentar, o devedor empresário ainda não é falido, hein? Fique muito claro isso que eu estou dizendo. Então, qual é o primeiro pressuposto? Que haja um devedor empresário. Por isso que eu disse que você tem que ter em mente muito claramente o que eu disse na aula de número 1. Quem é o devedor empresário que se submete ao regime falimentar? É aquele que está no artigo 966 e com isso eu excluo as associações, as fundações, as sociedades simples, que são o exemplo clássico, são das sociedades de advogados, de médicos, de engenheiros, as fundações, partidos políticos, entidades religiosas e aqueles do artigo número 2 da Lei de Falência, empresa pública, sociedade de economia mista, que são absolutamente excluídos. Do inciso 2, os consórcios, as instituições financeiras, as previdências privadas, os planos de assistência médica e hospitalar.
Esses caras estão fora. Então, quando eu digo devedor empresário é um pressuposto para a decretação da falência. Ótimo, é aquele do 966, mas cuidado com as exceções. Fiquem muito atentos às exceções quando você se depara com esse pressuposto. E agora, o pressuposto número 2 é insolvência jurídica. E por que insolvência jurídica e não insolvência econômica? Pense aí na sua casa, por que não vem descrito na legislação insolvência econômica? A insolvência econômica, você sabe muito bem, ocorre quando existem mais dívidas do que bens. O que se trata aqui é da insolvência jurídica. A insolvência jurídica é aquela que vai dizer, uma vez presentes os atos que se enquadram no que diz a lei de falência, presume-se a insolvência econômica. O artigo 9.4 da lei de falência vai trazer de uma maneira muito clara quais são os atos que, quando praticados pelo devedor empresário, fazem com que surja a insolvência jurídica. Por exemplo, o inciso número 1, quando existirem títulos protestados, aí protesto cambial, portanto, com valor acima de 40 salários mínimos. Se existirem títulos com valor superior a 40 salários mínimos, nós temos um pressuposto para a decretação da falência, porque houve aí a configuração da impontualidade injustificada prevista no artigo 94, inciso 1. Ora, se o devedor empresário não pagou títulos protestados que somados ultrapassam 40 salários mínimos, possivelmente esse empresário está com insolvência econômica. Mas por que o legislador então decidiu-se por esta postura e não adotou como critério legal a insolvência econômica? Porque seria uma prova muito difícil de ser produzida. Então, um credor teria que postular uma ação para que este empresário, que ele quer promover a quebra, a falência, para que ele demonstre o quanto ele tem na conta, o quanto ele tem de patrimônio e, ao final da ação, concluir que exista ou não insolvência econômica. Até que isso aconteça, nós teremos aí o agravamento do estado econômico. Preferiu o legislador um critério objetivo, mas mais fácil de ser comprovado. Então, ficou entendido o que vem a ser insolvência jurídica? É a comprovação por meio do perfazimento, do enquadramento perfeito dos atos previstos no artigo 94 com os fatos em concreto praticados pelo devedor empresário. Então vamos a ele, vamos estudar cada um desses atos que geram insolvência jurídica. Então na raiz nós temos devedor empresário como primeiro pressuposto e insolvência jurídica como segundo pressuposto. Dentro da insolvência jurídica nós temos três galhos, três sub-ramos, que o primeiro deles nós acabamos de mencionar, que é a impontualidade injustificada. A segunda é a execução frustrada e a terceira são os atos de falência. A primeira delas, impontualidade injustificada. Quando houver mais de 40 salários mínimos protestados em um cartório de protesto contra o devedor empresário, nós temos ali uma configuração da impontualidade injustificada. E o artigo 94, parágrafo 1º, ressalta que mais de um credor pode se juntar em litisconsórcio para, somados esses créditos, ultrapassar os 40 salários mínimos. Então pode acontecer do credor A ter um título protestado de 15 salários mínimos e outro de 15 salários mínimos, somados dão 30. E um terceiro que vem aí com mais 15 salários mínimos se juntem em litisconsórcio para configurar o inciso 1 do artigo 94 e pedir então a impontualidade injustificada e insolvência jurídica do devedor empresário. Ocorre a execução frustrada quando, ao final de uma ação de execução, o devedor empresário não paga
não deposita e não nomeia bens à penhora. Então nós temos aí duas ações, hein? A primeira é a ação de execução. Então, um credor propõe uma ação contra um empresário. E ao final desta ação de execução, conclui-se que o devedor empresário não pagou, não depositou e não nomeou bens à penhora. Esta sentença transitada em julgada em uma ação de execução pode ser um documento hábil para se pedir a ação de falência. Então, enquanto no inciso 1 nós temos como documento para pedir a falência o instrumento de protesto, aquele documento que sai do tabelionato de protesto dizendo, olha, este cara foi protestado. Esse documento é um instrumento de protesto. Lá do inciso 1, você consegue postular uma ação de falência com base nele. Aqui no inciso 2, você pode pedir, por exemplo, uma certidão de objeto IPE e com isso você comprova que o devedor empresário não pagou, não depositou e não nomeou bens à penhora. Em ambos os casos, esses documentos que eu acabei de mencionar vão instruir uma petição inicial que vai pedir a falência do devedor empresário. Vamos passando agora então para os atos de falência, esse terceiro subramo da insolvência jurídica. E neste caso, nos atos de falência, previsto no inciso 3 do artigo 94, nós temos diversas posturas do devedor empresário que vão legitimar o pedido de falência, como, por exemplo, a realização do trespasse irregular. O trespasse, você sabe bem, é um contrato de compra e venda de um estabelecimento empresarial. Remeto vocês ao estudo do trespasse. Nós temos vídeo aqui no canal tratando do trespasse. Se o devedor empresário for insolvente, ele tem que notificar os credores para que os credores se manifestem dentro do prazo de 30 dias se concordam ou se não concordam com o trespasse a ser realizado. Caso os credores não concordem com o trespasse, eles devem fazê-lo, essa manifestação de vontade, de maneira expressa. Com isso, produz-se ali um ato de falência caracterizado conforme a legislação prevê. Ou ainda, quando o devedor empresário insolvente, ele não notifica os credores, também aí nós temos uma circunstância que vai levar ao que nós chamamos de atos de falência. Nós também temos ainda alguns atos que estão elencados na legislação, como por exemplo a liquidação precipitada, o negócio simulado, a transferência simulada também, que é o trespasse simulado, o abandono de estabelecimento, aqueles casos famosos e engraçados para alguns e que geram muito nervoso para outros, de agências de turismo que vendem pacotes de turismo e no dia da viagem abaixam as portas, os donos somem e aí ficam aqueles passageiros lá com os pacotes hipoteticamente todos pagos, mas sem o ônibus para partir, sem o resort para se divertir, porque efetivamente ocorreu o que se chama aí popularmente de golpe na praça. Então, esses são os pressupostos para a decretação da falência. Falamos aqui, então, da fase pré-falimentar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, entendido em todos os seus contornos esta fase número 1. Na próxima aula, falaremos sobre sentença que decreta a falência e sentença que denega a falência. Será um prazer tê-los conosco. Fique conosco, se inscreva no canal, nos siga pelas mídias sociais, pelo Instagram e pelo Facebook. É um prazer tê-los aqui. Até mais. Tchau!